Olá, turma, sejam bem-vindos à disciplina IF 036, Laboratório de Física 1. Estamos na unidade 2 e eu sou o professor Hélio Molizani. Esta é a aula 1 da nossa última atividade, atividade 7. Falaremos sobre energia mecânica, momento linear e colisões unidimensionais. Para que possamos falar de energia mecânica, primeiro precisamos relembrar de algumas outras formas de energia, como a energia cinética. A energia cinética, simbolizada por EC ou por K de Kineric, é a energia referente ao movimento de um corpo. A sua fórmula mais comum, que vocês já viram no ensino básico, é EC igual a m vezes v ao quadrado sobre 2, onde m é a massa do corpo medida em quilogramas, v é a velocidade do corpo em metros por segundo e a E é a energia em joule. Existe uma outra forma de energia também que é importante falarmos, né? Essa que comentamos agora é a energia cinética de translação, quando o corpo vai de um ponto A até um ponto B em linha reta, por exemplo. Existe um outro movimento que é o movimento rotacional. Então existe também a energia cinética de rotação de um corpo que depende da velocidade angular desse corpo, do giro desse corpo e também do momento de inércia do mesmo. Então a energia rotacional é dada pelo momento de inércia vezes a velocidade angular do corpo dividido por 2. Esse não é um assunto da nossa atividade número 7, então não vamos nos aprofundar na energia cinética rotacional. Outra forma importante de energia que compõe a energia mecânica é a energia potencial gravitacional, que vamos simbolizar aqui por EPG. É muito importante que vocês, talvez, ao olharem livros do ensino superior, vão verificar que a energia potencial está simbolizada também por U. Então, quando a gente fala de energia potencial gravitacional, a energia pode ser simbolizada por UG. E essa energia é a energia armazenada por um corpo devido à sua altura relativa a um campo gravitacional. Por exemplo, a maçã que está nessa árvore aqui, ela tem um peso P, então ela está sendo puxada aqui em direção ao solo, mas ela está presa no galho. Então, nesse momento, ela tem aqui uma energia armazenada com ela em relação ao solo, ou seja, em relação a essa altura H. Então, a energia potencial, quando falamos de energia potencial é uma energia armazenada no corpo, tá? E como que a gente calcula ela? A energia potencial gravitacional é a massa do corpo vezes a gravidade vezes a sua altura. Em outras palavras, é o peso do corpo, uma vez que peso é massa vezes gravidade, vezes a altura relativa, aqui, né, em algum nível de referência. As unidades de medida para a energia potencial, então, seguem o sistema internacional de unidade de medidas, onde massa está em quilogramas, a aceleração gravitacional ou a gravidade está em metros por segundo ao quadrado e, portanto, a energia também vai estar em joules. Outra forma de se armazenar energia é usando objetos deformáveis, como molas, elásticos e arcos. Nessas situações, a gente chama essa energia de energia potencial elástica, simbolizada por EPEL ou simplesmente por U, UE. Nessa figura direita aqui, nós temos um exemplo disso, com uma mola aqui na primeira figura acima, apoiada aqui por um objeto, presa a um objeto, e nessa primeira situação ela está em estado de repouso, ou seja, a mola não está fazendo força nenhuma sobre o objeto. Na figura do meio, se nós empurrarmos, né, nessa situação, a mola está sendo comprimida. Então a gente está empurrando, o objeto está empurrando a mola para a esquerda e a mola está fazendo uma força aqui em contrapartida para a direita. Na outra situação, a gente está fazendo o oposto. A mola está sendo distendida, então ela está sendo puxada para um lado, portanto a força elástica no sentido contrário. Nas duas situações, a mola está se distendendo uma distância x. Portanto, a força elástica em módulo, ou seja, o valor numérico da força elástica, é o mesmo nas duas situações. Muda apenas, né, o sentido. Nas duas situações, então, a gente consegue armazenar a mesma quantidade de energia. E a forma de armazenamento de energia é dada por K vezes x ao quadrado sobre 2, onde K é a constante elástica da mola, medida em Newton por metro, como vocês viram na atividade anterior, e x é a distância de compressão ou de distensão da mola, que é dada por metro. E aí a energia, então, vai ser medida em joules.
Agora, com isso, já podemos falar de energia mecânica. A energia mecânica é a soma das energias cinética e potencial. Portanto, a energia mecânica, ou EM, é dada por energia cinética mais energia potencial gravitacional mais energia potencial elástica. Se trocarmos isso pelas equações conhecidas, podemos falar que a energia mecânica é meio de mv ao quadrado mais mgh mais meio de kx ao quadrado. Em sistemas conservativos e isolados, ou seja, em sistemas onde não existe forças externas atuando sobre os objetos, nós falamos que a energia mecânica se conserva. Portanto, a energia mecânica inicial de um sistema vai ser igual à energia mecânica final desse sistema, mas só no caso de ausência de forças dissipativas, como por exemplo forças de atrito. Para entender isso de forma mais prática, eu trouxe o simulador do FET, Laboratório de Pêndulo, onde a gente consegue simular aqui o movimento de um pêndulo. Nessa situação, a gente estica o pêndulo até uma altura máxima, aqui por exemplo, e ao momento que a gente abandona, ele troca a sua energia potencial gravitacional por movimento, ou seja, por energia cinética. Então, ao lado aqui nós vemos um gráfico onde a gente percebe que a energia mecânica se conserva no sistema. Porém, a energia potencial gravitacional ela é mínima quando o objeto está aqui na base e máxima quando ele está ali no alto. E, por sua vez, a energia cinética é máxima quando ele está na parte de baixo e mínima quando ele está na posição mais alta, de modo que o sistema então mantém a sua energia mecânica conservada. Um outro conceito importante também na física é o conceito de momento linear. Falamos nisso quando fomos falar de aceleração, das leis de Newton, que eu comentei que o momento linear é massa vezes a velocidade de um corpo. Então, o momento linear é o produto da massa desse corpo pela sua velocidade, e aí o momento linear também pode ser conhecido como quantidade de movimento. As unidades aqui então seguem o sistema internacional, onde massa está em quilograma, velocidade em metros por segundo, portanto o momento vai ser dado como quilograma vezes metro por segundo ou newton por segundo. Sugiro que vocês façam análise dimensional disso aqui para entender isso. Ou também voltem lá na aula anterior, quando a gente falou de força, que eu falava que força era derivada do momento em relação ao tempo. Falamos brevemente isso. E por que isso é importante? Porque a gente vai falar de uma coisa chamada conservação de momento linear. Quando existe uma colisão, por exemplo, e o sistema está isolado, ou seja, sem nenhuma ação de força externa, sem dissipação de energia, sem atrito e tudo mais, a gente fala que existe a conservação do momento linear. Isso sempre que o corpo estiver isolado, né? Os corpos estiverem isolados. Então, num sistema de colisões, por exemplo, ou de uma explosão, se nós somarmos todas as quantidades de movimento dos corpos antes da colisão e somarmos toda a quantidade de movimento dos corpos depois da colisão, a gente vai perceber que vai dar o mesmo resultado, ou seja, é igual, né, o momento antes da colisão com o momento depois da colisão. Nesse exemplo aqui embaixo, né, uma simulação, eu tenho aqui um corpo 1, né, que tem uma certa velocidade inicial e tem um corpo 2 aqui com outra velocidade. Então, o que vai acontecer? Inicialmente o corpo 2 está parado, esse corpo 1 vai bater no corpo 2, ele tem mais massa, e aí o que ele faz? Ele empurra o corpo 1, mas não para de andar,
E a questão é que se a gente somar os momentos antes da colisão, por exemplo, eu paro aqui o sistema e somo o momento dos dois objetos antes da colisão e depois que eles colidirem, a gente somando esses momentos, a gente vai perceber que sempre vai dar o mesmo resultado. Então, isso num sistema conservativo, né? Então, se a gente olha aqui o objeto antes e depois, isso pode acontecer. Existem algumas situações especiais também, que a gente vai comentar mais agora, que se eu tiverem os corpos com a mesma massa, e um está parado, por exemplo, e o outro tem aqui uma certa velocidade, pode haver em algumas situações muito específicas a troca de velocidades. Então o corpo 1, ele bate no corpo 2 e aí o corpo 2 continua com a mesma velocidade que o corpo tinha, que o corpo 1 tinha e o corpo 1 fica parado e assim vice-versa, né? A situação continua. Mas isso é um sistema bem específico numa colisão elástica, que é o que a gente vai falar mais para frente. Para que a gente possa entender esse conceito de colisão elástica ou colisão inelástica, a gente precisa entender uma coisa chamada de coeficiente de restituição. Então, qual que é a ideia de colisão inelástica? É quando você tem um objeto e ele colide com outro e os dois permanecem juntos após a colisão. Nessa situação, a gente tem uma colisão perfeitamente inelástica. E uma colisão perfeitamente elástica é como eu mostrei agora no último exemplo do simulador, onde, por exemplo, eu tenho um objeto com mesma massa, dois objetos com mesma massa, e um deles está parado, por exemplo, o outro colide, e aí esse primeiro se afasta com a mesma velocidade que o primeiro tinha e o segundo fica parado. Esse é um caso específico de uma colisão perfeitamente elástica. Não é o único, mas existem colisões elásticas. Então, como que a gente entende essa ideia de elasticidade de colisões? A gente chama de coeficiente de restituição o coeficiente E. E esse coeficiente E ele é medido pela velocidade relativa de afastamento dos corpos depois da colisão, dividido pela velocidade relativa de aproximação dos corpos antes, né, da colisão. Então eu tenho um momento antes da colisão, os corpos estão se aproximando, e depois da colisão, eles estão se afastando. Então vocês fazem calculam essa velocidade relativa e aí divide uma pela outra, em módulo, claro, porque não interessa para a gente sinal negativo. Então isso vai dar um resultado. Esse resultado ele vai ser um resultado entre 0 e 1, né? Então, o que vai acontecer? Se esse resultado der zero, é porque a velocidade relativa de afastamento dos dois corpos é nula, ou seja, esses corpos bateram e grudaram. Mesmo que eles estejam andando, a velocidade relativa de um e o outro, um menos o outro, é zero. Quando a gente tem esse coeficiente exatamente igual a 1, é porque a colisão é perfeitamente elástica. Então, nessas situações, às vezes existe o que a gente chama de trocas de velocidade. O corpo né, 1 tem uma certa velocidade, ele colide com o corpo 2, que é outra velocidade. Depois da colisão, trocam-se, por exemplo, as velocidades. Essas situações a gente tem um caso de colisão perfeitamente elástica. Mas, geralmente, o que é mais comum e o que é mais natural são colisões aí parcialmente elásticas, onde o coeficiente de elasticidade, o coeficiente de restituição, ele vai ser um número entre 0 e 1. Então, quanto mais próximo de 1 tiver esse coeficiente de restituição, mais próximo da elasticidade, mais próximo do perfeitamente elástico está essa colisão. Quanto mais próximo do zero tiver esse valor de E, mais inelástica é a colisão, ou seja, menos os corpos se afastam. Então a gente tende aí a juntar um ou outro. Vamos entender mais a fundo esse tipo de colisão e com alguns exemplos agora. Então, retomando aqui, colisões perfeitamente inelásticas. A gente está falando então nessa situação
que, primeiro, sempre, independente do tipo de colisão, desprezando as forças externas, né? Supondo que não existem forças externas. Então, sempre, qualquer colisão, antes da colisão e depois da colisão, o momento é o mesmo. Então, o somatório do momento das partículas antes da colisão se mantém constante depois da colisão também, ou seja, ele se mantém o mesmo. Porém, nas colisões perfeitamente inelásticas, a energia cinética que a gente tem antes da colisão sempre vai ser maior que a energia depois da colisão. Então veja, o momento se conserva na colisão, mas a energia cinética não. Então a gente tem aqui que a energia cinética depois da colisão ela vai ser menor, ela vai diminuir, vai perder energia cinética nessa colisão do tipo inelástica. O que acontece também na colisão perfeitamente inelástica? Então falamos que os corpos aí se mantêm unidos e aí, portanto, o coeficiente de restituição E é igual a zero. Vamos analisar aqui essa situação, uma simulação aqui onde eu tenho um corpo M1 aqui na simulação, corpo 1 com velocidade 0, 60 metros por segundo, e ele tem aí o seu momento com 0,30 quilogramas metro por segundo, ou newton vezes segundo. E aí a velocidade do corpo 2 é zero, ele está parado, portanto o momento dele é zero. O que vai acontecer aqui então? A colisão é inelástica, então esses corpos vão se manter unidos após a colisão, de tal maneira que eles vão reduzir a sua velocidade, vão perder a energia, mas o momento continua o mesmo, ou seja, cada corpo agora passou a ter 0,15 kg por segundo de momento, né? Então ele perde energia, mas se mantém o momento e os corpos se mantêm unidos. Vejamos agora as colisões parcialmente elásticas. Nessa situação, então, a gente tem aí que o momento, de novo, se conserva, porque a gente não tem dissipação de energia, não tem força externa atuando sobre o objeto, mas a gente tem, né, perda de energia cinética. Então, a energia cinética antes da colisão ela é maior que após a colisão. Só que nessa situação os corpos não se mantêm unidos, eles se afastam. E o coeficiente de restituição vai ser um valor numérico entre 0 e 1. Então vamos ver nesse exemplo, no simulador aqui, um tipo de colisão, um exemplo de colisão parcialmente elástica. Então o corpo 1 aqui, ó, com 0,60 metros por segundo, ele bate no corpo 2, eles não vão se manter unidos, eles vão se afastar, veja que o corpo 1 não parou, ele continua aqui, o corpo 2 segue, e aí então se a gente fizer as velocidades relativas de afastamento e dividir pelas velocidades relativas de aproximação, a gente vai perceber que vai dar um valor aí de coeficiente de restituição que não é, que não é 1, né? E que nem é zero, tá? Um valor entre 0 e 1. E aí, se vocês olharem aqui novamente, ó, a energia cinética antes da colisão estava como 0,9 Joule no simulador, né? Aqui embaixo no simulador. E aí, depois da colisão, essa energia caiu para 0,05 Joule. Ou seja, então evidenciando aqui que existe uma perda de energia após a colisão, né, nessas colisões parcialmente elásticas. E agora um caso de colisão perfeitamente elástica. Nessa situação, então, o momento se conserva antes e depois da colisão, como em todas as colisões, porém a energia cinética antes da colisão e a energia cinética depois da colisão também se mantém constante. Ou seja, elas também se conservam. Os corpos sempre se afastam após uma colisão perfeitamente elástica, o coeficiente de restituição é igual a 1. Nessa situação aqui, bem específica, né, nesse simulador que eu coloquei aqui, eu coloquei os corpos com a mesma massa e aí a colisão é perfeitamente elástica. Então, nesse caso específico, corpos com mesma massa numa colisão perfeitamente elástica, eles tendem a trocar as suas velocidades. Então, ó, o corpo 1 ele está vindo aqui, deixa eu só fazer uma pausa. Antes da batida, ele está vendo
com velocidade 0,60 metros por segundo, momento de 0,30 kg metros por segundo. O corpo 2 ele está parado e com momento zero. A energia cinética no sistema é 0,09. Vamos continuar aqui, vou dar um play para ver o que acontece depois da batida, né? Então, após a colisão, essa é uma colisão perfeitamente elástica, houve o que aqui? Houve a troca de velocidades porque os corpos têm a mesma massa. Então, o corpo 1 ficou parado, o corpo 2 passou para 0,60 metros por segundo e ele teve aí o seu momento 0,30 kg metros por segundo. E nessa situação aqui, o momento, a energia cinética, aliás, continua sendo a mesma, 0,09 joules. Então, corrobora com tudo isso que a gente falou aqui antes. E vamos continuar aqui o movimento só para vocês poderem olhar esse simulador, né, a continuidade aqui. Então, essa é a situação que a gente tem de colisões perfeitamente elásticas. E assim finalizamos mais uma aula, onde falamos sobre energia mecânica e colisões. Esses tópicos são essenciais para a execução da 7ª e última atividade experimental de vocês nessa disciplina. Aproveitem para revisar e aprofundar os conhecimentos sobre colisões, né? Peguem os livros, voltem na parte teórica da física, estudem um pouquinho mais, porque isso então vai ser muito importante. A gente vai falar mais na próxima aula sobre como fazer a atividade experimental número 7. Bons estudos e até a próxima aula.